Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amadas, feliz sábado para todos e quem está enfermo, peça cura divina ao Pai em nome do Filho, para que o Espírito Santo vá curar. E agora vamos continuar, amados, o livro, ler o livro. Agora vamos começar o anjo e livro. O anjo disse-me, toma o livro e come-o. Vai amargar-te nas entranhas, mas na boca será doce como mel. É necessário que continues a profetizar. Vimos na estrutura literária da narrativa sobre os 7 selos uma grande pausa entre o sexto e o sétimo, com a introdução de 2 interlúdios. O mesmo acontece com as 7 trombetas. Entre a sexta e a sétima, o autor apresenta 2 interlúdios. O primeiro sobre o livro profético que o vidente vai comer, 10, 1 a 11. E o segundo sobre as 2 testemunhas, 11, de 1 a 14. Só depois é que ressoa a 7ª trombeta, cujo som não é mais de uma liturgia de louvor, não é mais do que uma liturgia de louvor a Jesus Cristo e ao seu reinado. 11, 15 a 19. A narrativa sobre o anjo e o livro é relativamente simples e fácil de compreender, à luz de Ezequiel 3, 1 a 3 e Jeremias 1, 10. O vidente depara-se com outro anjo poderoso, que trazia na mão um livrinho diminutivo Bibladirion, aberto. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e o anjo que eu tinha visto sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e tudo o que nele existe, a terra e tudo o que nela existe, o mar e tudo o que nele existe. Não haverá mais tempo. Oti Cronon, Olketi, Estai, Oti Cronon, Olketi, Extai. E, nos dias em que se ouviu a voz do 7º anjo, quando ele iniciar o toque da trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, tu mysterion to Deo, como ele tinha anunciado aos 7 servos, os profetas. 9, de 1 a 7. Depois do cordeiro descelar os 7 selos, o livro aparece finalmente aberto. Já sabemos que o 7º selo indica as 7 trombetas, ou melhor ainda, com substância, as 7 trombetas. Tanto os selos como as trombetas nos apresentaram a parte negativa da humanidade, Império Romano. Não se trata, no entanto, de uma maldade absoluta, mas de uma maldade consciente e livre. O Apocalipse entrou no cânone da Igreja porque defende a liberdade, ao contrário de outros apocalipses judaicos. Não existe, pois, qualquer receio de maniqueísmo, embora as fronteiras entre o mal absoluto e o mal em liberdade sejam ténues. O anjo oferece ao vidente o livro aberto, já anunciado em 1:11.
O que vai ver, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. E em 5:1 vi depois, na mão direita do que estava sentado no trono, um livro escrito nas duas faces e selado com 7 selos. Como já dissemos várias vezes, a estrutura literária do Apocalipse é circular, com analepses e prolepses contínuas. O anjo tem um pé na terra e outro no mar, isto é, domina toda a geografia. Por isso é chamado anjo poderoso. O anjo jura que não haverá mais tempo. Geralmente compreende-se este juramento como se o tempo, sobre o tempo, como o tempo final. Terminou o tempo, terminou o prazo, mas pode entender-se no sentido de tempo profético a realizar sem demora, com o anúncio da 7ª trombeta. Como explica logo a seguir, trata-se do tempo do mistério ou desígnio de Deus, como ele tinha anunciado aos seus servos, os profetas. Este mistério desígnio é concretizado com o que se segue. Vai, toma o livro aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra, toma e come-o. Ele vai amargar-te nas entranhas, mas na tua boca será doce como mel. Depois disseram-me: é necessário que continues a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reinos. 10, 8 a 11. O autor nos apresenta a sua missão de vidente e profeta à luz de Ezequiel 3:1-3. 1-3. Filho do homem, come aquilo que te é apresentado como este manuscrito livro e vai falar à casa de Israel. Abri então a boca e ele deu-me o manuscrito livro a comer. E disse-me: filho do homem, alimenta-te e sacia-te com este manuscrito livro, que agora te dou. Comi-o e ele foi na minha boca doce como mel. E Jeremias 1:10, a partir de hoje dou-te o poder sobre os povos e sobre os reinos, para arrancares e demolires e para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. O vidente, como que por magia, transformou-se em profeta com a comida do livro. Simboliza do mistério desígnio de Deus, para que a palavra seja viva, tenha sentido, deve ser comida, mastigada, absorvida. O vidente profeta, de posse da palavra, pode continuar a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reinos, com a mesma dimensão de Jeremias. Ali deve ser Jeremias. O que o autor nos diz é que a palavra é mais forte e poderosa do que todos os exércitos e políticos assassinos do Império Romano. Assassinas e políticas assassinas do Império Romano. De todos os impérios, o vidente profeta é um livro vivo enviado às 7 igrejas, a todas as igrejas. A sua missão recebeu-a nesta vocação celestial. Não foram os homens e as suas políticas que o iniciaram nesta missão, mas o próprio Deus. Na prática, nada sabemos sobre João de Patmos. Era bem aceite nas comunidades, havia divisões nas mesmas, usa deste género apocalíptico
político virtual e ficcionista para se impor como autoridade das igrejas em crise. Seja como for, apresenta-se a realizar nos tempos escatológicos da fé cristã as profecias de Jeremias e Ezequiel. Duas testemunhas, 11, de 1 a 19. João, o vidente e profeta, não está sozinho a realizar o mistério da palavra-livro de Deus. Como ele, cheio de fé da palavra à maneira de Jeremias e de Ezequiel, há muitos mais, mas sobretudo duas testemunhas que vai apresentar de modo um pouco estranho. Depois deram-me uma cana semelhante a uma vara de medir e disseram-me: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os adoradores que lá se encontram. Mas o pátio exterior do templo deixa-o de lado. Não o meças porque ele foi entregue aos pagãos, assim como a cidade santa que eles calcarão aos pés durante 42 meses. E enviarei as minhas duas testemunhas que hão de profetizar vestidas de luto, durante 1260 dias. Estas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, sairá fogo da sua boca para devorar os seus inimigos. Deste modo, se alguém tentar fazer-lhes mal, morrerá certamente. Eles têm o poder de fechar o céu para que a chuva não caia no tempo da sua profecia, e têm igualmente o poder de mudar as águas em sangue, de modo a provocar na terra toda a espécie de flagelos, sempre que o desejarem fazer. E quando terminarem de dar testemunho, a besta que sobe do abismo lutará contra eles, vencê-los-á e dar-lhes-á a morte. Os seus cadáveres ficarão na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, precisamente onde o seu Senhor foi crucificado. E durante 3 dias e meio, homens de vários povos, tribos, línguas e nações completaram os seus cadáveres e não permitiram que sejam sepultados. Os habitantes da terra se felicitarão pela sua morte, farão festa e se apresentarão mutuamente, porque eles, os dois profetas, tinham sido um tormento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida enviado por Deus entrou neles, puseram-se de pé, e um grande terror caiu sobre os que os viram. Então as duas testemunhas ouviram uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subi para aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, à vista dos seus inimigos. Nesse momento, houve um grande tremor de terra. Ruiu a 10ª parte da cidade e morreram no terremoto 7.000 pessoas. Os sobreviventes, aterrorizados, deram glória a Deus do céu, ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá brevemente. O que o autor tem em vista
é o testemunho cristão e a sua pregação. Jeremias e Ezequiel foram grandes profetas de fé judaica e agora são precisos profetas de fé cristã, da fé cristã. Para começar, abre com a imagem, uma vez mais, do profeta Ezequiel, que assim relata a missão da construção do povo do novo templo de Jerusalém. Depois do regresso do exílio da Babilônia, no início do 25º ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois da ruína da cidade, nesse mesmo dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e levou-me em visões divinas ao país de Israel. Vi um homem com aspecto de bronze, tinha na mão um cordel de linho e uma cana de agrimensor. Disse-me: aquele homem, filho do homem, completa com os teus olhos e escuta com os teus ouvidos. Ezequiel 1:4. Ezequiel vê então o homem a medir o muro, a porta exterior oriental, os respectivos átrios e pórticos do novo templo, 40:6-37. O mesmo faz João, vidente e profeta, em relação ao novo templo, mas agora não há medidas precisas para a porta principal, átrios e pórticos, porque o verdadeiro templo é o dos fiéis. O velho templo judaico de Jerusalém já fora destruído há muitos anos, mas esse não era o templo perfeito e definitivo. No final de tudo, Deus e o seu Cordeiro é que serão o templo universal. Apocalipse 21:22. Assim se explica o intermezzo do verso 2. Mas o pátio exterior do templo deixa-o de lado. Não o meças, porque ele foi entregue aos pagãos, assim como a cidade santa, que calcarão aos pés durante 42 meses. O autor distingue o interior do santo e do Santo dos Santos, pertença eterna de Deus e seus eleitos, e o exterior com a cidade santa é entregue aos romanos, os pagãos do texto, que o conquistaram no ano 70. É facto que o autor usa o futuro, calcarão, mas trata-se de uma prolepse literária. A partir daqui, o autor, uma vez mais, vai usar e abusar da gematria 42 meses, versos 2 e ver 13:5. Isto é, 1260 dias, versos 3, 12, ver 12:6. 3 dias e meio, versos 11, um tempo, um ano, 2 tempos e meio, isto é, 3 anos e meio, metade de 7. Trata-se sempre da simbólica de um tempo curto de perseguição, aliás, decalcado em Deuteronômios 12:7, ver Deuteronômios 8, 14, 12, 11. O autor, como vimos, já sabe que sempre haverá perseguições, mas para quem acredita em Jesus, esse é um tempo curto. Porque o relógio de Deus, a partir de agora, o tempo escatológico, é diferente do relógio dos homens, seus impérios e exércitos.
Urge, então, apresentar as duas testemunhas que hão de profetizar vestidas de luto durante 1260 dias. Elas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. O autor refere-se ao mesmo símbolo de Zacarias 4, de 1 a 10. O anjo que falava comigo voltou a despertar-me como a um homem que é tirado do seu sono. E disse-me: Que vês tu? Eu respondi: Vejo um candelabro de ouro. Junto dele há duas oliveiras. Em Zacarias, o candelabro de ouro significa a menorá judaica. Ver Antigo Apocalipse 1 e 12, que por sua vez significa a luz e os olhos de Deus. As duas oliveiras de Zacarias referem-se aos dois ungidos, Josué, sacerdote, e Zorobabel, príncipe. Mas para João, vidente e profeta, trata-se apenas de profetas cristãos, ao mesmo tempo oliveiras e candelabros, porque a oliveira fornece o azeite que alimenta a chama do candelabro para os dias da Igreja como luz do mundo. Os 1260 dias, estes dois profetas também aparecem com o poder de Elias e Moisés, versos 5 e 6. Elias que mandou vir fogo do céu e bem assim a chuva. 2 Romanos 1, 10, 1 Romanos 17, 1. E Moisés que converte a água em sangue, Êxodo 7, 17, 20, mas as duas testemunhas, no pensamento do autor, podem muito bem referir os mártires cristãos, bem conhecidos no tempo da redação do Apocalipse, Pedro e Paulo, ou então Tiago e João Zebedeu, Atos 12 e 1, e Marcos 10, 38, 39, ou ainda simbolizar todos os mártires e confessores cristãos fiéis ao livro Palavra. O testemunho da palavra que no tempo histórico do autor já estava espalhado por todo o Império Romano vai confrontar-se com a besta. É a primeira vez que aparece, mas já estava presente no Abaddon Apolion, igual a Satã, de 9:11, e vai reaparecer de modo recorrente a partir do capítulo 13, com outros significados. A vida da Igreja, duas testemunhas. Na visão do autor, consistirá neste intercâmbio de contrastes entre as duas testemunhas e a besta. Os cadáveres das duas testemunhas, mortas pela besta, ficarão na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Pneumatikos, espiritualmente, simbolicamente, alegoricamente, Sodoma e Egito, precisamente onde o seu Senhor foi crucificado. Versos 8. É a única vez que o Apocalipse se refere à cruz do Senhor de maneira metafórica. Todos os mártires cristãos morreram na cidade do crucificado. Há, sem dúvida, uma visão apologética cristã da parte do autor contra os judeus e Jerusalém, que infelizmente ao longo da história influenciou o antijudaísmo. O autor termina o mundo metafórico
dos selos e das trombetas, de morte e destruição contra os inimigos dos cristãos, e vai iniciar um novo ciclo com o capítulo 12. Entretanto, para finalizar o ciclo, no meio da desgraça total, há ressurreição pascal para as duas testemunhas, todos os mártires e cristãos fiéis. Versos 11. Mas depois desses 3 dias e meio, o sopro de vida, enviado por Deus, entrou neles. Puseram-se de pé e um grande terror caiu sobre os que os viram. Mas também há uma réstia de salvação para os sobreviventes do grande terror, inimigos dos cristãos, isto é, para a humanidade. O ciclo termina no verso 13. Nesse momento houve um grande tremor de terra, ruiu a 10ª parte da cidade, humanidade, e morreram no terremoto 7.000 pessoas. Os sobreviventes, aterrorizados, deram glória a Deus do céu, ao Deus do céu. O autor não termina com uma condenação absoluta contra a cidade, humanidade. Ruiu apenas uma 10ª parte e morreram apenas 7.000 pessoas. A cidade, humanidade, continua viva, marcada pelo poder da besta, por um lado, e o do cordeiro por outro, como iremos estudar. Mas antes de começarmos com o novo ciclo, o autor suspende uma vez mais a lógica da narração com 2 interlúdios e alegra-nos com o som da 7ª trombeta. Só agora, de conteúdo completamente contrário ao som das demais 6 trombetas, de facto, a 7ª trombeta tem o som de uma autêntica sinfonia litúrgica cristã com um mote de vitória. Quando o 7º anjo tocou a trombeta, ouviram-se grandes aclamações no céu. O reinado sobre o mundo foi entregue ao nosso Senhor e ao seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos, os que estão sentados nos seus tronos diante de Deus com o rosto por terra, adoraram a Deus, aclamando: Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e entraste na posse do teu reino. Enfureceram-se as nações, mas chegou a tua ira e o momento de julgar os que morreram e de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas e aos santos e aos que temem o teu nome. Pequenos e grandes, chegou o momento de destruir os que corrompiam a terra. Depois abriu-se no céu o santuário de Deus e apareceu a arca da aliança. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um tremor de terra e uma tempestade de granizo. Depois abriu-se no céu o santuário de Deus e apareceu a arca da aliança. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um tremor de terra e uma tempestade de granizo. 11, 15 a 19. O ciclo dos selos e das trombetas termina, assim, com uma grande liturgia eucarística, versos 17, Eucaristomen, a favor dos mártires e fiéis, profetas santos, os que temem agora o nome do Senhor, pequenos e grandes, a reinar com o Senhor. O Apocalipse podia acabar aqui. No entanto, é esta lógica da estrutura literária do Apocalipse. O autor deixa a simbólica liturgia em forma poética para terminar, em prosa.
como o último compasso musical que o maestro vai dirigir. Neste último compasso surge com todo o seu relevo simbólico a Arca da Aliança. Para o autor, como vimos, a cidade santa dos judeus, Jerusalém, acabou com os romanos no ano 70. O mesmo acontece com o seu templo. Jerusalém ficou com o símbolo de maldição, onde todos os mártires e santos mortos pela besta são expostos à irrisão do público. Versos 7 e 8. Mas a Arca da Aliança, que contém os 10 mandamentos e o desígnio de Deus sobre a história, que os judeus pensavam ter desaparecido com a destruição do primeiro templo, 587 a.C., e outros que estavam escondidos numa cova para aparecer no final dos tempos. Ver segunda Mac 148. Segunda Marcos Mac. Ver filme Em Busca da Arca Perdida. Surge agora como grandeza espiritual, humana e histórica, juntamente com o templo, é o novo templo e a nova arca da nova era. Acabou uma história judaica, um reinado de Israel e seu Deus, para começar um novo Israel. Acabou com o Apocalipse Revelação, para surgir o último e final Apocalipse Revelação. O presente e futuro já não têm a ver com o velho Israel, mas com o dragão e respectivas bestas, mulher-mãe, mulher prostituta, Império Romano e bodas do Cordeiro. Há muito caminho a fazer em demanda da Arca Perdida. Mulher e Dragão 12, 1 a 18. Entramos na segunda parte do Apocalipse, 12, 1 a 19 e 10, que abre com o grande sinal da mulher e do dragão. A partir de agora não se fala mais de selos e de trombetas, mas continuam as visões e os anjos conjuntamente com os sinais. Semeion 12:1. Depois apareceu no céu um grande sinal, ver 12:3, 11:1. Depois vi no céu outro sinal. Nesta segunda parte, o autor desce à terra e descreve de maneira mais precisa, mas sempre simbólica, a luta entre o Império Romano e a Igreja Cristã. O seu objetivo é sempre o mesmo: fortalecer os cristãos na sua fé, que corre perigos vindos do dragão, das bestas, da prostituta, isto é, do mundo político, religioso e económico do Império. A riqueza literária das imagens é simplesmente espantosa, sobretudo pela maneira como o autor as metamorfoseia para dizer as várias realidades. Mulher e menino, 12, 1 a 6. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava com as dores de parto e o tormento de dar à luz. Apareceu ainda outro sinal no céu. Era um grande dragão de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças tinha 7 coroas e com a sua cauda barreu a terça parte das estrelas do céu e lançou-as na terra. Depois colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz.
a fim de lhe devorar o filho quando ele nascesse. Ela deu à luz um filho varão. Ele é que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. Mas o filho foi-lhe arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar, de modo a não lhe faltar aí o alimento durante 1260 dias. A nova personagem é uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava com dores de parto. O autor classifica como o grande sinal. Em contraste com esta mulher, surge outra personagem, um grande dragão de fogo com 7 cabeças e 10 chifres, que a quer devorar o filho da mulher à nascença. O filho nasce e é arrebatado para junto de Deus, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar de refúgio contra o dragão. O autor classifica também a personagem do dragão como outro sinal. Quem são, então, essa mulher e esse dragão? Segundo a narrativa, os dois sinais aparecem no céu. No versículo anterior, o autor escrevera: depois abriu-se no céu o santuário de Deus e apareceu a arca da aliança. A mulher e o dragão provêm, pois, do céu. Quando esperávamos que o Apocalipse terminasse com a liturgia celestial da sétima trombeta, eis que entramos num novo começo. A mulher e o seu filho como nova humanidade a partir do céu. Não se trata, pois, de um homem e seu filho. Na linhagem patriarcal do Antigo Testamento e de todas as culturas de então, também não se trata de uma mulher e seu marido que coabitam para gerar um filho. Finalmente, esta mulher vai dar à luz à maneira de todas as mães. Gritava com as dores do parto e o tormento de dar à luz. Esta mulher só pode ser a imagem da velha Sião messiânica, que espera com ansiedade pelo seu filho, o Messias. É então a imagem da nova humanidade messiânica ligada pelo cordão umbilical ao santuário. É a Arca da Aliança, de 11:19. Ligada pelo cordão umbilical ao santuário e à Arca da Aliança, de 11:19. No Cântico dos Cânticos 6:10, a amada é descrita com as imagens do sol e da lua. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, fulgurante como o sol, terrível como as coisas grandiosas? Na literatura judaica posterior, estas imagens aplicam-se ao Israel eleito e fiel. Rav, Êxodo 15:6. Aqui deve ser números 2, 4 e números 9, 14 e aqui Midr SL 22, 11, 12, Pirque de Rabi Eliezer 42, 39. Trata-se de Midrash Rabbah ou Grande Midrash, grande comentário judaico efetuado ao Pentateuco
os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, escrito entre os séculos II e IV depois de Cristo. A primeira tradução completa deste Midrash é a de Midrash Rabbah, Londres, em 1949, 10 volumes. É esse povo fiel que Isaías, e depois tem aqui outra coisa, Midrash, do hebraico, que significa pesquisa, aplicada ao texto da Torá, lei. Tratava-se de aplicar a lei à vinda concreta da comunidade, acabando por se transformar em comentário e em sistema de exegese bíblica. Os evangelhos de infância de Mateus 1:2 e Lucas 1:2 são midrashes cristãos sustentados pela revelação messiânica do Antigo Testamento. É este povo fiel que Isaías descreve. Já não será o sol que te iluminará durante o dia, nem a lua durante a noite. Não se porá mais o teu sol, e a tua lua não mais se esconderá. Isaías 60, 19, 20. No mesmo terceiro Isaías, em 61:10, este novo povo, agora restaurado, depois do exercício da Babilônia, é descrito como um noivo que cinge a fronte com o diadema e como uma noiva que se adorna com as suas joias. Verso 62:3. O livro da sabedoria apresenta a mesma sabedoria divina, mais radiante que o sol, e supera todas as constelações. Comparada com a luz, sai vencedora. Porque tudo isto os autores concluem que a mulher do Apocalipse 12 se refere à mulher Sião do Antigo Testamento, com o seu povo eleito do Novo Testamento, nascido entre dores e sofrimento. As 12 estrelas significam as 12 tribos do Antigo e Novo Testamento, e a coroa sobre a cabeça, ver 2:10, 3:11, 4:4, 10, 14:14. O reinado desta mulher, com os santos seus filhos, a nova Igreja de Cristo, em oposição à mulher do capítulo 17, que simboliza a mulher não crente. Esta mulher do Apocalipse 12 simboliza a comunidade dos crentes. 40. G, K, Biel e Biden, página 630. Esta compreensão esclarece ainda mais com o facto da mulher ser perseguida e fugir para o deserto, ter outros filhos, descritos como os cristãos fiéis. O tempo que permanece no deserto é o tempo da tribulação de Israel, profetizado por Daniel. Ver verso 6, os 41. Idem, página 629. Essa exegese tradicional entre os católicos e protestantes, sobretudo nos últimos tempos, obriga os católicos a não ver esta mulher como Maria, mãe de Jesus, pelo menos de maneira unívoca. Não é isso que o texto, à primeira vista, parece querer dizer, pois tem a explicação mariológica típica da Igreja Católica, sobretudo através da liturgia
das festas marianas da Imaculada Conceição e Assunção ao céu é apenas figurativa e alegórica. Ver a Bíblia, J.L. Frois, B.J.L. Frois, de Human Clothed with the Sun, Roma, Herder, 1954. 22. No entanto, Maria, Mãe de Jesus, também está presente se tivermos em consideração o lexema mulher, que aparece similarmente no quarto Evangelho, nas bodas de Caná, Jó 2.3, e junto à cruz, 19.26. Nas três narrativas, os respectivos autores apresentam um contexto de revelação, mas ainda não parece que em Jó 19.26 a mulher que Jesus entrega ao discípulo amado como mãe seja apenas a antiga Sião dos profetas. No Apocalipse, o autor fala de um grande sinal e não de um sinal qualquer. Assim sendo, exige uma atenção especial na sua interpretação ou descodificação. O sinal diz respeito a uma mulher, sujeito da narrativa. Deus envolve esta mulher de sol e lua. O sol para o dia e a lua para a noite indicam que a mulher é senhora do tempo. No Antigo Testamento, só Deus é Criador e Senhor do sol e da lua. Não parece que o autor se refira a Mãe Sião, sequiosa do seu Messias, como Senhora do Sol e da Lua. Esta mulher apocalíptica só pode representar o povo do Novo Testamento. Como em todas as demais figuras, com a sua raiz no Antigo Testamento, também esta sofre a sua metamorfose. No Evangelho de João, a mulher é, ao mesmo tempo, a mãe de Jesus e a mãe da Igreja, a mãe de Messias que oferece ao seu povo vinho novo e recebida no Calvário como mãe pelo povo e Igreja, fazendo uma unidade indissolúvel com o mesmo povo. E, desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua. A mulher tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. No Apocalipse, o número 12 refere às 12 tribos, como vimos, mas também os 12 apóstolos do Cordeiro, 21:12 em 2:20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, mas no nosso texto trata-se de 12 estrelas que coroam a sua cabeça, logo é coroada pelas 12 tribos e pelos 12 apóstolos. A mulher igreja está para ser mãe, mas gritava com as dores de parto e o tormento de dar à luz. O que é que o autor quer significar com esta mulher que traz no seu ventre um fruto humano, que deseja entregar ao mundo, com tanta dor e sacrifício? Percebe-se na intenção do autor, se olharmos ao que se segue. Apareceu ainda outro sinal, um grande dragão, que se colocou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando ele nascesse. Ela deu à luz um filho varão, e ele é que há de governar todas as nações com cetro de ferro.
mas o filho foi-lhe arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E a mulher fugiu para o deserto. As dores de parto e o tormento só se entendem no contexto da perseguição aos cristãos pelo Império Romano. É a Igreja a sofrer. No entanto, a mulher dá à luz um filho varão, de o dragão querer devorar. Não conseguiu, porque o filho foi-lhe arrebatado para junto de Deus. O verbo arpazo, arrebatar, só pode significar a ressurreição do filho Jesus, o qual lá do céu há de governar todas as nações com cetro de ferro. Ver 11:15 e o Cordeiro de 5:6. Sentado no meio do trono de Deus, em oposição ao sistema anticristão dos romanos, o que a mulher transporta no seu ventre é este filho povo cristão, é Jesus que ressuscita e é o povo que sofre e geme, mas a hieráldica do sol, da lua e das 12 estrelas apostólicas formam uma figura de mulher-mãe igreja, carregando à sua volta o Filho singular, os 12 apóstolos e a igreja sofredora. Ver Isaías 20, 17, 18, obrigada a fugir para o deserto temporário de 1260 dias. Se no Evangelho de João Maria é proclamado como mulher-igreja, recebida na casa-igreja do discípulo amado, no Apocalipse, pelo contrário, o Império Dragão, nada podendo contra o Filho, faz tudo para aniquilá-la. Eu acho que vamos ficar por aqui, amados, depois continuamos, que isto já está quase numa hora o vídeo, mas ainda há muito para ler. Chegar aqui, depois continuo. Mas vamos acabar até aqui. Podendo contra o seu filho, faz tudo por aniquilá-la. Esta mulher sofre como Raquel, que chora pelos seus filhos, Mateus 2,18, ou como Maria, segundo Lucas, cujo coração é trespassado por uma espada, Lucas 2,35. A passagem da mãe a mulher, tanto no Evangelho de João como no Apocalipse, obedece à lei da simbólica apocalíptica 43. Como escreve Hugo Vanni e Biden, página 347, mas a sua denominação de mulher e mãe de Jesus aparece com toda a sua importância no Apocalipse. A Igreja, espalhando-se em Maria, descobrirá a sua identidade e a sua função de portadora e geradora de Cristo na história. Desta maneira, a Igreja poderá nomear-se simplesmente a mulher. A mulher-igreja do Apocalipse, sem qualquer referência a Maria Mãe, aparece sem contornos definidos, envolvida num manto enigmático e mítico. A mulher completa do Apocalipse é a mulher-igreja e a mulher-mãe do novo povo, vinho novo e melhor, de Jó 2,10, inseparável de Maria, mãe e mulher. G. K. Beale, protestante, com o seu monumental comentário ao apresentar
as correntes da exegese de alguns católicos. Afirma, embora a mãe de Jesus possa estar na mente do autor de maneira secundária, sublinhado nosso, a intenção primária não tem em vista uma pessoa individual, mas uma comunidade de fé, e a messiânica com o seu reinado próprio. 44. G. K. Bill e Biden, página 628. Concordamos com o autor que examina em profundidade o texto Apocalipse à luz dos dados do Antigo Testamento e da literatura judaica posterior, mas desliga o texto do contexto maior da tradição joânica, Evangelho e Apocalipse, onde a função da mulher tem em vista Maria e a Igreja. 45. Em relação ao Novo Testamento, este autor apenas apresenta o texto de Paulo em Gálatas 4, 26, 27, a Jerusalém do Alto, a nossa mãe, e em 2 Jó 1, 5, mas em 2 Jó o lexema de Kyria, senhora, e não Gunai, mulher. Wilfrid J. Arrington, O.P., no seu comentário ao Apocalipse Revelation, de Liturgical Press, Collegeville, 1993, nunca o refere a figura de Maria, a mulher, é o Israel celestial descrita em termos da mulher de Gênesis. Enfrenta-se com Satanás, a antiga serpente, Gênesis 3, 1, dá à luz no meio de angústias, Gênesis 3,16, o seu filho vai sofrer os ataques de Satanás, Gênesis 3,15, ela representa o povo de Deus que dá à luz o Messias e a idade messiânica. Página 130. O filho da mulher é o Messias segundo a cristologia do quarto Evangelho, que vence o dragão pela sua morte. A morte de Jesus, que é a sua glorificação, é também o momento do assalto de Satanás e respectiva derrota. Ver Jó 13, 2, 27, 14, 30, página 130. Como dissemos, é esta a exegese comum de católicos e protestantes. Ver A. Feuillet, Le Messie et sa mère d'après le chapitre 7 de l'Apocalypse. Depois tem RB 66, 1959, pp 55 a 86. W.H. Cia de Parallel Literary Structure of Revelation 12, 12 and 20. Os 223, 1985, 37 barra 54 PS Miniar far as the cruise is found. The Point of Revelation 12. Páginas 15, 16. Novo Testamento 33, 1991, páginas 71 a 77.
Regressando ao nosso texto, contra a mulher surge o sinal do dragão de fogo com 7 cabeças e 10 chifres. Já sabemos que o número 7 representa a plenitude e 10 a abrangência. O dragão tem plenos poderes reais e força, chifres, sem limites. Na Bíblia aparece o dragão como monstro marinho, o Leviatã e serpente em Isaías 27, 1 e Salmos 91 e 13. Job, Job 26:13, o autor deve pensar sobretudo em Deuteronômio 7:7, enfim, o Daniel, não sei, enfim, deve ser Daniel, enfim, quando completava estas visões noturnas, divisei um quarto animal horroroso, aterrador e de uma força excepcional. Era diferente dos animais anteriores, pois tinha 10 chifres. Em Daniel, este animal horroroso e com 10 chifres combate os santos de Deus, como agora acontece no Apocalipse. Assim como a mulher aparece de surpresa, sem pai nem mãe, o mesmo se dá com o dragão. O autor não diz de onde provém. A linguagem é mitológica e metafórica, mas o autor pensa, com certeza, na serpente do Éden. 12:9. O grande dragão, a serpente antiga, a que chamam também Diabo e Satanás, o sedutor de toda a humanidade. A apocalíptica judaica apresenta este dragão como um anjo de luz que não quis sujeitar-se às escrituras de Deus. Homens e mulheres, quando Deus lhe pediu que as reverenciasse, revoltou-se contra Deus e arrastou com ele milhares de outros anjos. E Deus expulsou do paraíso e transformou-os em demónios. 1 Enoque, Jubileus, Bita, Adam. Esta visão, ainda hoje, provoca a mente de católicos, protestantes e ortodoxos. Deixemos falar as imagens. A mulher é signo de nova vida com o seu filho, e o dragão, signo de morte com a nova vida. Tanto a mulher como o dragão representam o bem, vida e mal, morte, no desenrolar da história da salvação. E, por se tratar da história de salvação, o autor não se fixa na abstração metafísica e mitológica do bem e do mal. A mulher é Sião, ansiosa por dar à luz o Messias, e o dragão, o inimigo da nova humanidade das escrituras hebraicas. O autor passa à realidade cristã relendo o mito bíblico de Gênesis 1:3 à luz da pessoa de Jesus, filho, e da fé da Igreja mulher. Este filho Jesus vai ser o cordeiro e a mulher a sua noiva. 19:7, 21:9. Entretanto, antes das núpcias celestiais, este filho há de governar todas as nações com cetro de ferro, e a mulher vai fugir para o deserto, de modo a não lhe faltar aí o alimento durante 1260 dias. Jesus, filho, subiu ao céu, ressuscitou, e a mulher, mãe igreja, perseguida pelo dragão, refugia-se no deserto. A mulher passa de mãe para a igreja, novo povo de Deus e novo Israel, perseguido com o velho Israel durante o êxodo do Egito. João, vidente e profeta,
é um exilado e com ele os cristãos, seus irmãos, vivem também em situação de exílio. O Apocalipse judaico do quarto livro de Esdras pode ajudar-nos a compreender esta mulher. Esdras anda preocupado com o destino do povo perseguido e exilado na Babilônia. Entretanto, como que em sonho, vê uma mulher à sua direita que chorava por não ter filhos. Finalmente, Deus dá-lhe a graça de ter um filho, que cresceu até chegar ao dia das núpcias. Depois das bodas, ao entrar no quarto nupcial, desmaiou e morreu. A mulher chora desesperadamente pelo seu filho. Mas Esdras respondeu-lhe: Tu és a mulher mais louca do mundo. Mas vês a nossa dor e o que se passa. Sião, a nossa mãe, para a desgraça de todos nós, foi arrasada. Que ninguém fique indiferente ao nosso pranto universal. Que todo o mundo partilhe desta terrível tristeza que nos invade. Tu, pelo contrário, fechas-te na dor de um só filho. Olhei novamente e a mulher tinha desaparecido da minha frente e, em sua vez, estava uma cidade em fase de construção baseada em profundos alicerces. Esdras 9:10. Esdras vê a infelicidade do seu povo à luz da mulher que perdeu o filho, muito querido. Porém, não é hora de chorar sobre um só filho, mas sobre todos os filhos exilados. Entretanto, a tristeza está a chegar ao fim, porque surgiu a nova mulher, a nova cidade de Jerusalém, em fase de reconstrução. Página 81. A seguir, Miguel e o Dragão. Por agora ficamos por aqui, amadas amigas. Vou almoçar, que já está na hora, já passa na hora. E já estou a sentir aqui o bichinho. E agora vamos então terminar, pedir ao Pai que nos dê discernimento para digerir estas palavras e para nos dar discernimento para saber o que melhor devemos fazer para um regresso a casa com sucesso, com galardões, coroas à espera. Não era preciso, mas como é que diz o outro? Se insiste, pai, eu aceito. E é assim, amadas amigas. Vamos lá, aleluia, Pai Altíssimo, nosso Deus, Pai nosso que estás no céu. Vamos por este meio, Pai, pedir-te para que nos dês discernimento, Senhor, para nós conseguirmos digerir estas palavras, para reconhecermos a verdade do mundo atual que vivemos, nos sabermos situar nestes tempos, nestas palavras, e nos podermos defender do nosso inimigo com sabedoria e inteligência, vencer a sua astúcia, a sua esperteza. Pai, peço-te também que nos dês proteção, que nunca nos falte o alimento, Senhor, e que nos dês discernimento para sabermos educar os nossos filhos da maneira correta, segundo a tua vontade. Sabes os tempos que vivemos e como é que o diabo conseguiu manipular sem que nos apercebêssemos até os nossos próprios filhos, Pai. Peço-te que nos dês inteligência, sabedoria para sabermos como os moldar
a imagem e semelhança do teu muito amado Filho, Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, nosso muito amado Senhor, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Deus Filho, nosso ansiado Maranata, nosso infinito e misericordioso amor, que vem com a sua graça divina nos buscar, para nos arrebatar para casa do Pai, para nos ter para Ele com Ele. Oh, amado Pai, amado Senhor, peço-te que a tua vontade nos acompanhe todos os dias da nossa vida, Senhor, e nos dê discernimento para nunca perdermos o teu amor, nunca perdermos a tua graça, a tua paciência para com todos nós. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Arcanjos, anjos, cores celestes, querubins, serafins, todos amados do meu Pai, meus amados no céu. Obrigado a todos, em nome de Cristo, todo o meu ser amor. Amém. Que Deus vos dê o que eu peço para mim e para os meus. E assim, amadas, amados, eu sou este mesmo, sempre fui assim e sempre serei. Como Deus queira, Deus quer, só quer que todos cheguemos a bom porto, todos possamos voltar para a casa do Pai em segurança. E enquanto cá estivermos, em segurança, na fé do divino, da segurança do Divino Espírito Santo. Amados, cuidado. Imaginem, se um anjo só o que foi capaz de fazer, imaginem o poder do Pai, do Filho ou do Santo Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo Espírito. Imaginem o seu poder. Beijos e abraços e até à próxima. Vamos continuar, que está a ficar interessante. É interessante, está a ficar e vai continuar interessante até o Nosso Senhor chegar e nos arrebatar. Para quem acreditar, quem não acredita não vai. Vamos ver se está escrito assim. Amém.